Hoje nós vamos falar um pouco sobre os fluidos newtonianos e não newtonianos e também sobre diversas outras propriedades que abrangem essas duas classificações. E o nosso grupo é formado pelo Paulo Ricardo, Bárbara Emília, que sou eu, pelo Túlio Tolentino e pelo Rafael Abrão. Eu vou começar falando um pouco sobre a reologia e qual a importância disso no nosso cotidiano e no mundo atual. Então, a reologia é uma ciência que estuda o comportamento deformacional e o fluxo da matéria quando essa interage com forças externas. Ou seja, ela envolve o estudo das propriedades mecânicas do movimento da matéria em resposta à aplicação de tensões ou taxas de deformação. Tá, mas qual a importância dessa ciência? No geral, a reologia é essencial para entender, controlar e otimizar o comportamento de materiais em diferentes situações industriais, e a sua aplicação abrange uma ampla gama de setores. Citando aqui alguns dos principais exemplos onde essa ciência é empregada, o primeiro deles é na formulação de materiais, porque entender como o material se comporta sob diferentes condições de fluxo e deformação é essencial para potencializar o seu desempenho, e isso é especialmente relevante na indústria de polímeros, tintas, alimentos, cosméticos, adesivos e muitos outros setores. No controle de qualidade, a reologia é utilizada para avaliar a consistência e a estabilidade de produtos ao longo do tempo, e ela permite que os fabricantes monitorem o rendimento, a resistência ao fluxo e outras propriedades reológicas durante a produção, o que garante uma maior consistência e qualidade dos produtos finais, além de ajudar também na detecção de problemas e desvios ao longo de todo o processo. Outro ponto em que a reologia é muito empregada é no processamento industrial, porque o conhecimento reológico permite ajustar parâmetros como temperatura, pressão, velocidade de cisalhamento e a geometria do equipamento para garantir que uma operação seja não somente eficiente, mas também reproduzível. E isso é particularmente relevante em setores como a indústria de alimentos, por exemplo. No design de produtos, o conhecimento reológico também é fundamental, porque para projetar as embalagens de certos produtos é necessário considerar como que esse fluirá e se regulará durante todo o despejo ou aplicação desse material. E o ponto mais importante, assim, onde a reologia é aplicada atualmente, é na pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico, porque essa ciência é uma ferramenta poderosa, permitindo a compreensão de comportamentos complexos de materiais e o estudo de fenômenos físicos. Ela é aplicada em diversas áreas, como a física de materiais macios, a ciência dos alimentos, a ciência dos polímeros, reologia de fluidos complexos, entre diversas outras. Além disso, ela também desempenha um papel muito importante em simulações e modelagem computacional, ajudando a prever o comportamento de materiais sob diversas condições. No nosso cotidiano, a reologia também está muito presente, apesar de não parecer tanto. E ela é muito notável quando a gente fala sobre o espalhamento de cremes, loções, manteiga, maionese e basicamente todos os produtos que nós temos no nosso dia a dia. A viscosidade é a propriedade de um fluido de resistir ao cisalhamento de suas camadas no momento do escoamento, devido ao atrito entre as camadas do fluido e da superfície. Na experiência entre duas placas, que será apresentada posteriormente, é notável a tensão de cisalhamento e resistência ao escoamento, visto que nas camadas do fluido se adaptam ao deslocamento e velocidade. Em líquidos, as interações intermoleculares e a intensidade dos movimentos das moléculas são muito menores que nos gases. Assim, a transferência de movimento linear entre as camadas, devido ao movimento molecular, pode ser desprezada. As forças de coesão intermolecular diminuem com o acréscimo da temperatura, tendo em vista que as moléculas se movem mais rápido e passam menos tempo em interação. Dessa forma, sob menor tensão cisalhante, um fluido se torna menos viscoso sob maiores temperaturas. Por exemplo, álcool etílico possui uma viscosidade de 1,11 centipose, já a glicerina, devido ao maior número de interações moleculares mais fortes, possui viscosidade de 100 centipose. Em gases, devido ao momento caótico de suas moléculas, ocorre transferência de movimento linear entre as camadas decorrente das colisões intermoleculares, e como essas interações ocorrem mais frequentemente sobre maiores temperaturas, a viscosidade também aumenta. Diferente dos líquidos, os gases também sofrem alteração da viscosidade sobre variações de pressão. Para pressões muito altas, gases se comportam como os líquidos. Por exemplo, o gás refrigerante R40 possui uma viscosidade de 0,18 centipose e o dióxido de carbono tem uma viscosidade de 0,1 a 0 graus Celsius. Na etapa de produção, é de importância, por exemplo, o conhecimento das propriedades viscosas dos compostos para que o processo possa ser corretamente dimensionado e organizado, pois com isso podemos definir que tipo de material usar para tubulações, trabalhos necessários de bomba, de temperatura de reação, entre outros fatores. Para o produto, é importante ter ciência
Para que seja garantida as texturas e consistências ideais, fatores como espalhamento e aderência também são influenciados por esse estudo. Voltando aqui agora para falar sobre a classificação dos fluidos. Bom, segundo seu comportamento reológico, os fluidos eles podem ser caracterizados através de sua curva de fluxo, que é determinada pela relação da tensão de cisalhamento versus a taxa de cisalhamento. Em outras palavras, eles podem ser classificados em fluidos newtonianos e em fluidos não newtonianos. Os fluidos newtonianos são aqueles que seguem a lei de Newton da viscosidade, que relaciona a tensão de cisalhamento com a taxa de cisalhamento e com a viscosidade do fluido, que nesse caso atua como uma constante de proporcionalidade, denominada de viscosidade absoluta. Já os fluidos não newtonianos não possuem a taxa de cisalhamento proporcional à tensão de cisalhamento, ou seja, eles não seguem a lei de Newton da viscosidade. E esses fluidos dividem-se em três categorias, como a gente está vendo aí no gráfico, que são independentes do tempo, dependentes do tempo e viscoelásticos. Agora, quanto à deformação, os fluidos podem ser classificados em reversíveis ou irreversíveis. Os fluidos reversíveis, também chamados de fluidos elásticos, são caracterizados principalmente por uma deformação que pode ser revertida e que não apresenta fluxo. Esse tipo de fluido segue a lei de Hooke, que relaciona a força elástica restauradora com a deformação provocada. Já os fluidos irreversíveis, também chamados de fluidos viscosos, exibem fluxo e não possuem reversibilidade. Esses fluidos seguem a lei de Newton para a viscosidade. Quanto à relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento, os fluidos podem ser classificados em newtonianos e não newtonianos. Para esclarecer esse assunto, vamos imaginar o seguinte experimento: duas placas paralelas separadas por uma distância y. Entre as placas há um fluido. Inicialmente, esse sistema está em repouso. A placa inferior é colocada em movimento na direção x com a velocidade constante v. À medida que o tempo passa, o fluido adquire momento e até que eventualmente ele cria um perfil linear e estável de velocidade. Impondo que esse escoamento seja laminar, é necessária uma força constante F para manter o movimento da placa inferior. A força necessária é diretamente relacionada à área e à velocidade, e inversamente proporcional à distância entre as placas. A constante de proporcionalidade μ é uma propriedade do fluido conhecida como viscosidade. Simplificando essa notação, substituindo a força sobre a área pelo símbolo τ, que representa a força na direção x em uma unidade de área perpendicular à direção y, essa força ela é exercida pelo fluido com menor valor de y sobre o fluido com valor de y maior. Substituindo isso, a gente chega na equação conhecida como lei de Newton da viscosidade, que demonstra que a tensão de cisalhamento é proporcional ao gradiente de velocidade. Essa relação se aplica à maioria dos gases e líquidos com peso molecular inferiores a 5.000. E assim, esses fluidos são chamados de fluidos newtonianos. Por outro lado, outros fluidos mais complexos, como lamas, líquidos poliméricos e suspensões, não seguem essa lei e, portanto, são chamados de fluidos não newtonianos. Materiais viscoelásticos apresentam características intermediárias de ambos os materiais viscosos e materiais elásticos. Assim, a equação constitutiva desses materiais é uma intermediária às de Hooke e Newton. Por possuírem uma memória, quando submetidos a uma deformação e depois a interferência é cessada, o fluido tende a retornar ao seu estado original. Porém, não é um processo perfeito, por não ser um material puramente elástico. Portanto, fluidos viscoelásticos, após sofrerem tensão de cisalhamento, resistem ao escoamento e ocorre uma certa regeneração da deformação sofrida. Como exemplo, gelatinas e glicerinas, que seguem o modelo de Maxwell. Falando agora sobre fluidos dependentes do tempo. Alguns fluidos apresentam variação na viscosidade em função do tempo e em relação à aplicação de tensão de cisalhamento constante. Essa categoria pode ser dividida entre tixotrópicos e reopéticos. A tixotropia trata dos fluidos que apresentam diminuição da viscosidade em função do tempo sobre uma tensão de cisalhamento constante. Logo após cessada a tensão, o fluido retorna à sua viscosidade original, como exemplo, ketchup e tintas. Já a reopexia, por sua vez, se refere aos materiais com comportamento contrário, onde há um aumento da viscosidade a cada momento, e quando fora de interferência, retorna à viscosidade menor original.
por exemplo, argila bentonita e pasta de gesso, e elas seguem o modelo de rosca. Outra classificação são os fluidos independentes do tempo. Bom, os fluidos não newtonianos independentes do tempo são aqueles que não possuem variação de viscosidade sob tensão de cisalhamento constante. Dentre eles são feitas duas distinções principais, os com tensão inicial e os sem tensão inicial. Os fluidos com tensão inicial são aqueles que necessitam que haja uma tensão aplicada para que comece a agir como fluido e apresentar escoamento e viscosidade. Nessa classe encontram-se plástico de Bingham, que se comporta como sólido enquanto estático. A partir de um valor mínimo de tensão de cisalhamento, começa a apresentar um escoamento de relação linear quanto à tensão aplicada. Por exemplo, pasta de dente e concreto fresco. Bom, o modelo de Herschel-Buckley, também conhecido como Bingham generalizado, apresenta a mesma necessidade de tensão inicial, porém não possui linearidade entre a deformação e a tensão de cisalhamento aplicada. Por exemplo, sangue e lama. Já os fluidos sem tensão inicial são aqueles que escoam em seu estado natural, sem necessidade de um mínimo de tensão cisalhante. Dentre eles estão os pseudoplásticos e os dilatantes. Os pseudoplásticos são materiais que apresentam moléculas em desordem quando em repouso, e assim que exercida a tensão cisalhante, passam a se ordenar na direção da deformação. Com o aumento da ordenação, há aumento do escoamento e diminuição da viscosidade, por exemplo, melaço de cana e polpa de fruta. Os dilatantes, por sua vez, dispõem de aumento na viscosidade com base no aumento da tensão aplicada, especialmente em suspensões onde, devido à deformação, as soluções intersticiais falham em lubrificar o meio e o atrito direto entre as partes sólidas causa maior viscosidade. Por exemplo, amido de milho em água e soluções de farinha de milho e açúcar. Olá, meu nome é Paulo Ricardo e eu vou falar um pouquinho sobre os viscosímetros. Os viscosímetros, eles são aparatos tecnológicos que são feitos para determinar uma viscosidade de algum fluido. E essa viscosidade, ela é determinada em um certo valor de temperatura, ou seja, em uma temperatura determinada. Assim, né, o viscosímetro ele é baseado na relação que é feita entre o arraste de um objeto e a velocidade do escoamento do fluido. Como exemplo, né, dessa relação, a gente pode citar a duração que é necessária de uma esfera ela descender uma camada do fluido em questão, que se quer descobrir a viscosidade, ou também ela é baseada no atrito que pode acontecer entre o fluido e as paredes do viscosímetro. Existem alguns viscosímetros, então eu vou apresentar alguns aqui. Porém, um viscosímetro ele pode ser apresentado apenas um valor para a viscosidade aparente, né? E isso segundo a Fontana 2018. E desse jeito, né, são feitos diversos aparatos tecnológicos, são os viscosímetros, para determinar os tipos de viscosidade. Assim, vou apresentar alguns aqui. O primeiro é o viscosímetro de tubo capilar, e nesse exemplo eu vou falar sobre o viscosímetro de Ostwald, ou o viscosímetro de Ostwald e Cannon-Finsky. Esse viscosímetro ele é baseado na determinação do tempo que é gasto, né, para o líquido ele fluir com a influência da gravidade, com a ação gravitacional em um tubo capilar, que possui dois reservatórios, um superior e um inferior, e o raio e o comprimento do tubo capilar que conecta esses reservatórios, eles são conhecidos. Assim, o fluido escoará de um reservatório do fluido do superior para o inferior. No slide podemos ver um exemplo desse viscosímetro. E a viscosidade, né, para esse tipo de viscosímetro, ela é baseada na equação de Hazen-Poiseuille, segundo Oliveira 2018. Essa equação, ela demonstra como aplicar a equação, né, essa equação que está mostrada no slide, e ela tem alguns termos, sendo R o raio do tubo capilar, G a aceleração da gravidade, H a diferença de altura entre a marca superior e inferior, V o volume do reservatório superior, L o comprimento do tubo capilar, ρ a densidade do líquido em questão e o T o tempo total de escoamento entre os dois reservatórios. Um segundo tipo de viscosímetro que irei apresentar é o viscosímetro de orifício. E nesse caso em questão, irei falar um pouquinho sobre o viscosímetro do copo de Ford. O viscosímetro de copo de Ford, ele baseia em medir a viscosidade, né, através do tempo gasto que é levado para o escoamento total de um fluido que é colocado em um copo sobre uma abertura determinada. Assim, o copo de Ford ele é definido como um copo que possui diversas aberturas. E a abertura é definida a partir do analisador e a partir do fluido em questão. Assim,
A imagem que é mostrada no slide é um exemplo do copo de Ford. O copo de Ford ele possui um conjunto de orifícios que é feito de bronze polido e depende, né, da faixa de viscosidade e do tempo de escoamento, como eu citei. Para determinar, né, o analisador ele deve estar em uma temperatura de 20 graus Celsius, com uma variação de 0,2 graus Celsius, tanto para mais quanto para menos. E para definir a equação de viscosidade, é baseado na abertura do copo Ford. Então, através dessa tabela mostrada no slide, conseguimos ver o copo Ford de 1 a 5, que cada copo possui uma abertura diferente, e seguindo cada copo equivale também a uma viscosidade, né? Uma equação de viscosidade, como podemos ver nas equações dessa tabela. Já o próximo exemplo de viscosímetro que eu irei citar será o viscosímetro de rotativo, ou seja, o viscosímetro de copo de cilindros concêntricos será um desses exemplos. Esses viscosímetros rotativos, eles são baseados na medição do torque que é necessário para girar um tubo que fica submerso no fluido, que está a velocidade constante, né? E com esse valor de torque, a partir desse valor é definido um valor de viscosidade, né? Com base, né, na taxa de fluxo do líquido e na área do orifício também desse fluido, né? Como eu citei, né? Esse da imagem é um copo, é um viscosímetro de copo de cilindros concêntricos e para isso, né, é utilizado a equação do torque para definir a viscosidade. Assim, no slide eu apresento essa equação, primeiro para definir o torque e segundo para definir a viscosidade a uma dada temperatura. O terceiro e último exemplo é o viscosímetro de esfera. O viscosímetro de esfera, ele é considerado que é o modelo mais simples e mais fácil que é para calcular uma viscosidade de algum fluido a uma dada temperatura. Assim, né, o método de medição no viscosímetro de esfera, é esse que eu estou mostrando no slide, ele consiste, né, em um tubo vertical que ele é inclinado a uma dada inclinação e é colocada uma bolinha que irá cair nesse tubo vertical sob, né, a ação da força gravitacional. E essa esfera ela vai atingir uma velocidade limite, né, quando essa aceleração, devido à força gravitacional, ela é compensada pelo atrito que é gerado através do fluido sobre essa esfera. Assim, através desse atrito gerado, né, dessa velocidade limite, é aplicada uma equação de viscosidade, né, para o viscosímetro de esfera que está sendo apresentado, e essa equação ela é baseada nessa velocidade limite, e através disso é baseado para encontrar a viscosidade através de viscosímetro de esfera a uma dada temperatura também. Assim, esse foi o nosso trabalho apresentando um pouquinho sobre o tema de fluidos newtonianos e não newtonianos, abordando todo viscosidade, as outras propriedades, e nosso grupo apresentou isso. Por fim, agradeço a atenção sobre o nosso trabalho e muito obrigado.